Amém, irmãos? O tema da palavra hoje é o sobrenatural de Deus na minha vida. Pode anotar aí. O sobrenatural de Deus na minha vida. O que é o sobrenatural de Deus na sua vida e na minha vida? O sobrenatural de Deus é tudo aquilo que eu não consigo fazer, tudo aquilo que não está no meu alcance. O sobrenatural é tudo aquilo que eu, humanamente falando, humanamente pensando, eu não consigo fazer, mas que o poder de Deus, que leva o poder de Deus nos leva a viver o sobrenatural de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem viver o sobrenatural de Deus. E eu queria falar sobre quatro situações, sobre 4 motivos nessa noite. Eu queria falar sobre os 4 motivos que levam a pessoa a viver um sobrenatural de Deus. Eu falando, começando lá com o Ítalo, com a Cleonice, os meninos lá, o Ítalo falou: pai, quando o senhor for ministrar, o senhor não fala os 4 top de uma vez, não. O senhor fala primeiro um, depois o senhor fala o outro, porque fica melhor. Senão as pessoas já sabem o que o senhor vai falar. Eu falei: uai, Ítalo, é mesmo, isso é bom. Então eu vou usar a tática do Ítalo aqui, não sei se ele é um pregador ainda, Marcos Paulo? Mas ele falou para mim: pai, fala tópico por tópico, porque vai dar um sabor de, tipo assim, a próxima vai vir melhor. Então, o primeiro motivo está em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Só acompanha, eu vou narrar a história para você. Mas o primeiro tópico que eu escrevi aqui foi o seguinte: a falta de atitude nos leva a viver o propósito. A falta de atitude não nos deixa viver o propósito de Deus. Eu quero citar 4 tópicos. O primeiro é: a falta de atitude nos impede de viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Abraão, no Gênesis capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz que Abraão estava lá na cidade dele, no natural, porque Abraão estava, quando Deus fala para Abraão não estava no sobrenatural. Mas quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão, ele teve a atitude de sair da terra dele, de ir para uma terra distante, aonde ele nem sabia sequer se ia dar certo. O que eu quero dizer com isso para vocês? É que muitas vezes a falta de atitude sua, não vou dizer de outros, mas de sua e minha, nos leva a viver uma vida medíocre. A nossa falta de atitude impede do sobrenatural de Deus descer sobre a nossa vida. A falta de atitude de muitas mulheres, de muitos homens que têm deixado o seu casamento ser destruído, porque não tem atitude para se humilhar. Então, aí a pessoa começa a viver de mal a pior, porque não tem atitude. A soberba entrou no coração e não deixou que a palavra de Deus penetrasse. E a falta de atitude tem levado muitas pessoas à destruição, à miséria, à ruína. A falta de atitude tem impedido de pessoas viverem o melhor de Deus nessa terra. Por que Abraão se tornou pai de nação? Por que Abraão foi um homem mais conhecido como o pai da fé? Porque a Bíblia diz que Abraão teve atitude. Muitas pessoas que estão nesta noite, falta atitude na vida dela para mudar a história dela. Estou falando isso para você, irmão.
porque Deus ministrou isso no meu coração. A falta de atitude tem te paralisado, tem te neutralizado, não tem deixado você crescer, não tem deixado você ver o sobrenatural de Deus. A falta de atitude, irmão. Olha só o que a Bíblia diz. Que certo dia, vai um povo enterrar. Você já viu falar que um morto ressuscita um morto? Alguém já viu falar isso? A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que um dia, os moabitas, se não me engano, vão enterrar um rapaz lá que morre, uma pessoa que morre. E de repente, os moabitas estão indo enterrar, vem alguém perseguindo ele para matar eles. E de repente, os moabitas pegam o defunto e jogam, cai na cova, e ele cai na cova de Eliseu, e a Bíblia diz que quando ele cai na cova de Eliseu, o morto ressuscita na hora. Isso é natural? Não, isso é sobrenatural. Um morto ressuscitar outro morto. Mas Abraão estava cansado de viver no natural, senão ele não teria saído dali, irmão. Sabe quando você vai ver o sobrenatural de Deus? O dia que você tiver atitude para mudar a história da sua vida. Muitas pessoas pensam assim, Deus vai mudar a história da minha vida. Mas a Bíblia diz que Deus já mudou a história da sua vida. Isaías capítulo 43, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, doenças, tudo foi levado. Depende de você, irmão. Que tipo de atitude você tem tido para mudar a história da sua vida? Para mudar a história do seu filho? Para mudar a história do seu casamento? Para mudar a história da sua empresa? É uma atitude medíocre? Ou você está esperando que pastores, que líderes, que homens de Deus venham mudar a história da sua vida? Quem muda a história da minha vida sou eu. Quem muda a história da sua vida é você. Saia daqui hoje falando o seguinte: eu vou ter atitude. Você já viu aqueles maridos, não olha para o seu marido agora, que a torneira está pingando um mês, ele não tem atitude para trocar uma torneira. A lâmpada está queimada há vários anos, ele não tem atitude para trocar a lâmpada. São nas mesmas coisas, irmãos, mas que nós temos que levar as coisas a sério, irmãos. Deus não está com aqueles que retrocedem, Deus está com aqueles que avançam. Avançar, irmão, faz parte do propósito de Deus. Avançar, atitude. Eu conheço um camarada dessa igreja, eu pedi autorização a ele, não vou falar o nome dele, mas que eu acompanhei ele de longe, mas por um bom tempo. Eu via a história desse homem, a situação desse homem. Mas eu me lembro claramente de um dia ele falando assim: eu vou vencer. Ele não tinha nenhuma moto para andar. Morava na casa dos pais, se não me engano. Mas, irmãos, Deus levou ele a viver o sobrenatural. Sabe por quê? Porque ele teve atitude para correr atrás, para mudar, estudou. Hoje é formado, tem seu carro, 2 carros, tem sua casa própria, sua família está unida, porque a atitude leva o homem a lugares grandes. Tem atitude, irmãos. Faça como Abraão. Pode até dar errado, mas que eu vou ter atitude, eu vou. Pode até não dar certo, mas eu vou. Pode até não funcionar, mas eu vou. Quantas vezes, irmão, Deus traz uma palavra claramente para a pessoa, para que ela possa ter uma atitude, montar uma empresa. Sabe o que ela faz? Isso não é voz de Deus, não. Isso não é Deus falando comigo, não. Isso pode ser outra coisa, mas Deus não. Eu lembro um dia que Deus falou para minha esposa. Ela não tinha falado para mim ainda, depois que aconteceu o fato lá que ela veio falar. Ela tinha recebido o salário dela e nós estávamos no supermercado para fazer compra. Era o tempo do gol ainda. E ela pensou assim, uma voz qualquer, menos a de Deus.
E nós fomos fazer compra. Deus tinha falado para ela, pega o seu salário e oferta. E ela pensou que aquilo não era de Deus. Beleza, ela não falou para mim. Quando nós chegamos no supermercado, estava tudo ok, irmão, tudo funcionando de dia, não estava chovendo, não estava relampando, não estava fazendo nada. Mas quando nós fizemos a compra, a hora que ele foi passar as coisas no caixa, deu um blackout. Apagou tudo. Por quê? Porque ela não teve a atitude de perceber que era Deus que estava falando. Ainda atrapalhou os outros que queriam fazer a compra ainda. Se Deus falou, vai lá. E a atitude dela, depois de me falar, e eu falei para ela, não, vamos voltar para casa. Deus vai providenciar. E eu lembro, claro, que ela veio na igreja. Foi num domingo. E ela deu o dízimo dela. A atitude que ela teve foi nobre. E o que Deus quer que você faça? Tenha atitude de nobreza, irmão. Seja alguém nobre. Se você acreditar na palavra. Sabe o que impede da fé agir? Por que a sua fé não é uma fé ativa? É porque as suas atitudes não é uma atitude correta. É uma atitude de alguém covarde. É uma atitude de alguém que menospreza a palavra de Deus. Eu ouvi por muitos e muitos anos, vários e vários anos, você não vai chegar a lugar nenhum, você não é ninguém. Sabe o que eu fazia? Eu menosprezava aquilo que ele falava. Porque eu sabia que aquilo que estava dentro de mim, ele era poderoso para me levar a conquistar coisas grandes. Tenho a minha casa, vivo muito bem, tenho a minha esposa, meus filhos, o maior sonho era casar, casei, pronto. Mas por que aconteceu isso? Porque eu tive atitudes, irmãos, de alguém que quer vencer na vida. Você se depara com pessoas no seu dia a dia que não tem atitude para vencer na vida. Tem atitude de um derrotado. Tem atitude de pessoas. Como o mundo pensa. A crise está geral. Todo mundo está em crise. E ela se fecha. Não tem coragem. Flávia abriu um salão agora. Uma esmaltaria, né, Flávia? Uma esmaltaria, né? Pode estar em crise, mas ela resolveu acreditar naquilo que Deus falou para ela. Sabe por quê, irmão? Deus, ele vai honrar aquele que tem atitudes, irmãos. Isso pode até não dar certo, mas uma coisa você fez, pelo menos eu tentei. Por culpa minha não foi. Por falta de atitude minha não foi. Abraão se tornou o pai da fé, porque ele teve atitude para mudar a história da vida dele. Amém? O segundo motivo. O segundo motivo está em Mateus capítulo 14, versículo do 28 ao 30. O medo te impede de viver o sobrenatural de Deus. Diga glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado assim. O medo te impede de viver o sobrenatural de Deus. Olha só, a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos estavam lá na beira do mar, e a Bíblia diz que o discípulo fala para Jesus, Jesus, já está a hora avançada, vamos atravessar, que daqui a pouco já fica de noite, e nós temos que atravessar de barco o mar, e eu preciso que o Senhor vai conosco. E a Bíblia diz que Jesus fala para os seus discípulos assim, olhem para mim, fazendo um favor. E a Bíblia diz que Jesus fala assim, pode ir. E os discípulos de Jesus vão. E a Bíblia diz que já era a noite, quando de repente vem alguém na direção do barco dos discípulos. E a Bíblia diz que o barco, os discípulos que estavam no barco ficaram atormentados. Ficaram inquietos, dizendo, é um fantasma que vem. E o outro falavam, é mesmo, é um fantasma. E Jesus disse para eles o seguinte, sou eu.
sou eu, o Mestre, Jesus. E de repente, Pedro fala o seguinte: se é tu mesmo, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vou aí, que eu possa andar sobre as águas. E Jesus fala para Pedro o seguinte: Pedro, desce do barco, pode vir, Pedro. E Pedro começa a descer do barco e começa a andar sobre as águas. E de repente, momento que Pedro vai andando, a Bíblia diz que Pedro começa a afundar, e a Bíblia diz que Pedro teve medo. O que levou Pedro, o que impediu Pedro de ter o sobrenatural? O medo. O medo, irmão, é um grande vilão do diabo. Coloca no seu coração, uma semente no seu coração, para que você tenha medo. Pedro, a partir do momento que Pedro começou a ter medo, a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Imagino, a maioria daqueles que estavam no barco, estava torcendo para Pedro afundar, porque eles não iam viver o sobrenatural que nem Pedro estava vivendo. Agora você que está dentro da igreja, às vezes as coisas não acontecem do jeito que você quer, da maneira que você quer. Tem muitas pessoas que estão torcendo para que você não cresça na vida. Tem muitas pessoas que estão torcendo para que a empresa que você abra, ela não permaneça nem 2 anos. Tem muitas pessoas, irmãos, torcendo para as suas coisas não dar certo, mas você não tem atitude para orar. Você não tem atitude para arrancar o medo de dentro de você. Você não tem atitude para que Deus possa fazer o sobrenatural. Porque o medo está tomando você. O medo alastrou no seu coração, que você não consegue mais ver a grande palavra de Deus na sua vida. Pedro, ele não viu a palavra de Deus. Pedro, ele não perseverou na palavra. Porque se Pedro tivesse olhado pela palavra de Deus, Pedro não teria afundado. Sabe por que você está afundado? Muitas pessoas estão de mal a pior. É porque deixaram o medo tomar conta dele. O medo alastrou, virou um câncer na vida dele. Hoje ele não consegue tirar esse medo que está dentro dele. Eu ministrei essa palavra lá e depois que terminou o culto, uma irmã me procurou e disse para mim assim: tudo que você falou, eu não consigo libertar esse medo que há. Eu sinto um medo tão grande. Eu não sei o que, mas eu me sinto muito medrosa. Eu quero que você ore para que Deus arranque de mim esse medo. Sabe, irmãos, talvez você não fala, mas você vive uma vida de medo. Se eu fazer isso e não der certo, se eu abrir aquilo ali e não der certo, se eu orar e não acontecer, o diabo quer que você pense assim: se eu orar e não acontecer. Irmão, já orei para muitas pessoas, paralítico, cadeira de roda, e não andou. E por isso eu parei de orar. Não aconteceu, não foi por culpa minha. A minha vontade eu tive. Só que pessoas, irmãos, infelizmente, chama alguém medrosa para orar por um endemoniada. Vou nada. Estou fora. Sabe por quê, irmãos? Não confia na graça de Deus. Não confia na bondade de Deus. Não acredita que a palavra de Deus diz que Ele veio para desfazer toda a obra de Satanás. Vive com medo, parecendo bandido, com medo de tudo. Irmão, nós somos crente. Nós somos filhos do Todo-Poderoso. Não há motivo de eu ter medo, irmão. A Bíblia diz que o que eu tenho é capaz, irmão. Ele é capaz de me guardar de dia e de noite. Ele é capaz de fazer retroceder todas as coisas, irmãos. Ele é capaz de parar o céu. Ele é capaz de parar o sol. Ele é capaz de fazer tudo para te abençoar. Ele é capaz, irmão. Acredita. Deus é capaz de arrancar o medo da sua vida. Tem atitude correta. Não tem atitude de alguém medroso, de alguém covarde. Oh, xanecandere mandar sore calamanaias. Sabe, irmãos, o
muitas pessoas que deixaram de viver grandes coisas por causa do medo. Pessoas que era para estar lá na frente, mas ela dá um passo para frente, 2, 3 para trás. Porque cada vez que ela dá um passo, ela dá 2, 3 para trás com medo das coisas não acontecerem. Já errei muito na minha vida. Somente em comprar carro, né, Wesley? Meu Deus do céu. Na hora que eu penso que eu comprei um carro bom, eu comprei uma bomba pior ainda. Mas, irmãos, eu coloquei uma coisa no meu coração. O dia que eu tiver um carro, é um carro novo. Chega. Não é que eu estou com medo não, tá, irmãos? É porque estou me prevenindo. Prevenir é bom. Amém? Glória a Deus. A terceira atitude, Gênesis 18, versículo 11 e 12. 18 até o 14. Gênesis 18, do 11 até o 14. A dúvida te impede de viver o sobrenatural de Deus. Olha só, Gênesis capítulo 18, versículo 11 até o 14, a Bíblia diz que Abraão está lá na sua cidade, na sua tenda, e de repente, a Bíblia diz que vai passando 2 homens de Deus, 2 anjos, e Abraão olha para aqueles 2 homens e vê algo diferente naquele homem. E Abraão corre em direção daquele homem. A Bíblia diz que Abraão vai lá e insiste com eles, dizendo o seguinte: vamos comer na minha casa, vamos fazer uma refeição na minha casa. E os anjos dizem para Abraão: não, eu estou de passagem. E Abraão fala: não, vocês não vão passar aqui antes de ficar na minha casa. Eu preciso que vocês vão até a minha casa para ter uma refeição, para dar uma descansada. E a Bíblia diz que aqueles homens vão até a casa de Abraão, e de repente, aqueles irmãos comeram e beberam, foram da tenda conversando com Abraão, e ele diz o seguinte: Abraão, sua mulher vai ter um filho. A Bíblia diz que a mulher de Abraão estava lá na tenda escondida, e ela ouve aquela palavra que os profetas dissem, e a Bíblia diz que ela duvidou só no coração. Olha só, a dúvida é um vilão de te impedir do sobrenatural de Deus na sua vida. A Bíblia diz que essa mulher já tinha uma idade avançada. Abraão relata para eles o seguinte: mas nós já temos uma idade avançada, é impossível nós ter filhos. Mas, irmãos, é impossível para você, mas para Deus, a palavra de Deus diz: tudo é possível naquele que crê. Essa mulher, ela estava duvidando da palavra de Deus. Sabe por que as coisas aconteceram na vida de algumas pessoas até hoje? Sabe por que muitas pessoas foram bem-sucedidas na sua vida? É porque no coração dela estava bem claro aonde ela queria chegar. No coração dela estava escrito aonde ela queria chegar. Se você olhar para você hoje, vamos dizer há 5 anos atrás, será que você está melhor hoje do que 5 anos atrás? Será que você avançou alguma coisa hoje? Ou a dúvida tem impedido de você ver algo na sua vida? O que tem te impedido hoje? Que tem sido dúvida hoje na sua vida?
para que você não veja o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que crêem no meu nome. Os sinais são para aqueles que crêem. Aqueles que crêem, a Bíblia diz que farão obras maiores do que o Senhor fez. Então a Bíblia está dizendo, eu fiz muitas coisas, né? Que Jesus fez muitas coisas, mas você pode fazer coisas maiores do que Ele fez. Mas o diabo, irmão, o que ele quer? Criar uma barreira. Ele quer que você tenha dúvida no seu coração. Ele quer que você tenha dúvida para não realizar o que Deus tem na sua vida. Homens lançam a palavra, você é isso, você é aquilo, e o diabo lança dúvida no seu coração, matando a semente. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que semeia, que aquele que olha o vento, ele nunca vai semear. Enquanto você estiver olhando as tempestades, enquanto você estiver olhando a crise, nunca vai semear. Porque o diabo colocou dúvida em você, que há um tempo certo para semear. O diabo colocou no seu coração a dúvida, te impedindo de ver aquilo que Deus tem para você. Se Deus falou que eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Se Deus falou que Ele é dono da prata e do ouro, Ele é dono da prata e do ouro. Só que o diabo coloca dúvida. Se você for bonzinho, você vai ganhar. Se você fazer isso e isso, você vai ganhar. O diabo, ele coloca condições para você. E Deus, Ele está dizendo bem claro para você. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Deus está dizendo, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para ter vida e vida em abundância. Então, irmãos, tem pessoas que preferem acreditar que o diabo veio para matar e roubar, mas não acreditam que Deus veio para dar vida e vida em abundância. Então o diabo trabalha no campo de batalha, no nosso coração, na nossa mente, trazendo dúvida para você não vencer na sua vida. Não abre essa empresa não, não vai dar certo não, não faz isso não. Muitos já fizeram e não deram certo. Mas irmãos, não é por causa que os outros erraram que eu vou errar não. Não é porque não aconteceu na vida dos outros que não vai acontecer na minha não. Tira a dúvida do seu coração, tira aquilo que te impede de viver o sobrenatural de Deus. Eu não tinha condições, irmãos, nenhuma, sem medo de, irmãos, quem me conhece aqui, sabe, eu não tinha condições nenhuma para ter o que eu tenho hoje. Sabe quem fez isso? Deus, o sobrenatural de Deus. Por que Deus fez? Porque, irmão, eu tive posição corretas. Eu tive atitude correta. Eu não deixei que o medo me parasse. Eu não deixei que a dúvida entrasse no meu coração. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. A quarta, Segunda Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Os obstáculos te impedem de viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que essa mulher, ela vai até o profeta. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o 7. Fala que essa mulher vai até o profeta. E a Bíblia diz que o marido dela tinha morrido e ela chega até o profeta e fala o seguinte: olha, o meu marido, ele morreu e ele era fiel ao Senhor. Ele servia o Senhor com fidelidade. E agora a única coisa que eu tenho são 2 filhos. E vai vir os credores para levar os meus 2 filhos.
e esse credor quer levar os meus filhos como escravo, e eu não tenho outra coisa a não ser os 2 filhos. E o profeta pergunta a essa mulher: o que você tem na sua casa? Ela disse o seguinte: eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite. Essa mulher, ela poderia ver um grande obstáculo na vida dela. Era viúva, viúva já não era bem vista naquele tempo, não tinha muitos recursos. Então o marido dela tinha deixado uma dívida grande para ela, aonde tinha que os filhos delas trabalhar como escravo. Mas essa mulher não deixou que os obstáculos parassem ela. E ela vai até o profeta, e o profeta fala o seguinte para ela: vá aos seus vizinhos, pede vazias, não pouca, muitas mesmo, e entra para dentro da sua casa, pega os seus filhos, fecha, e pinga um pouco de azeite em cada vazia. E essa mulher faz tudo como o profeta disse. E ela entra para dentro da casa dela, começa a pingar nas vazias de azeite, começa a derramar naquelas vazias um pingo de azeite. E de repente, a Bíblia diz que ao derramar, o azeite vai sendo acrescentado. O sobrenatural de Deus vai trazendo naquela casa vida. Porque não é normal aonde você pinga um pouco de azeite e ele se multiplica. Então a Bíblia diz que à medida que essa mulher vai derramando ao azeite naquelas vazias, o sobrenatural de Deus vai acontecendo, porque ela não viu obstáculo na vida dela. Que obstáculo você tem deixado te parar? Tem muitas pessoas, irmãos, que os obstáculos estão na frente dela e ela corta, voltam. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você: os obstáculos são para te levar para cima. Nem todo obstáculo é o diabo que coloca. Os obstáculos que tiver na sua frente são para você passar por cima dele. Sabe por que Israel não derrubou o gigante lá? Não derrubou Golias? Sabe por quê? Porque ele via Golias como um obstáculo muito grande para a vida deles. Ninguém tinha coragem de arrancar aquele obstáculo da vida dele. Mas um dia, irmão, Deus usou alguém tão insignificante para tirar aquele obstáculo. Alguém, irmão, que não tinha capacidade natural. Que só o sobrenatural de Deus na vida dele para as pessoas acreditar. A Bíblia diz que Davi olha para aquele gigante e Davi não vê ele como um gigante. Davi não vê ele como um obstáculo. Davi vê ele como um derrotado. A partir do momento que você olhar para o seu obstáculo e pular para ele e derrubar esse obstáculo, você é um vencedor. A Bíblia diz um outro relato, Números capítulo 13, eu vou finalizar aqui. Número capítulo 13 diz o seguinte: a Bíblia diz que Moisés enfia 12 homens à terra de Canaã. 12 homens qualificados. Não era qualquer um não. Era 12 homens que entendia tudo de guerra, entendia tudo de estratégia. A Bíblia diz que Moisés envia ele, fala assim: vai lá vocês, espia a terra de Canaã e vê como é essa terra. Eles tinham uma promessa para entrar na terra de Canaã. E Moisés fala assim: vai lá vocês, espia a terra e vê se a terra é boa mesmo. E vai os 12 homens. E de repente, eles olham a terra, espiam a terra e voltam até Moisés e traz um relatório a Moisés, dizendo: Moisés, a terra realmente, 10 homens traz esse relatório para Moisés. Moisés, realmente a terra, ela é muito boa. Ela mana leite e mel, ela tem tudo de bom, mas Moisés, nós não damos conta de entrar naquela terra. Lá tem gigantes naquela terra.
lá tem muitos obstáculos naquela terra. Lá tem isso naquela terra. Os 10 homens, eles falam isso em meio à multidão, para que a multidão possam criar a mesma mentalidade dele, que lá havia obstáculos. Mas, de repente, levanta 2 homens, Caleb e Josué. Diga comigo, Caleb e Josué. 2 homens chamados Caleb e Josué faz calar a multidão, dizendo o seguinte: tem tudo isso que eles falaram, mas subamos e possuímos a terra. Por que que Caleb e Josué disse isso? Porque não viu obstáculo, irmão. Não viu. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, não há obstáculo para a sua vida. Quando você tem Deus, não tem obstáculo. A Bíblia diz que o Espírito Santo te lembrará de todas as palavras de Deus. A Bíblia diz: sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Sem Deus eu não posso fazer nada. Sem Ele, nada pode ser feito. Tira da tua mente medíocre, tira do teu coração, que não existe obstáculo para você. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado, fala: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Agora dê um glória a Deus. Aleluia! Amém, irmãos?